vou começar a palestra falando sobre a quiropraxia, tentando acalmar um pouquinho as emoções, porque nem sempre a gente consegue ver um auditório tão bonito assim, tão cheio. Parabéns para todos nós. Tá. Beleza. Tá ótimo. Obrigada. Parabéns para nós, né? Fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, pelos nossos 50 anos. Bem, o que eu vim aqui falar hoje é sobre uma especialidade, talvez a especialidade mais polêmica que exista na fisioterapia, que é a quiropraxia. A quiropraxia, como, não sei se vocês sabem, mas é de conhecimento de muita gente, ela é uma profissão fora do Brasil. E aqui no Brasil, a quiropraxia é uma especialidade. Então, o tema da minha palestra é quiropraxia, a profissão do passado, a especialidade do presente e do futuro. E eu vou mostrar para vocês por que isso. Bom, esse daqui é um jornal, é a capa da Folha de São Paulo, de 13 de outubro de 1969, exatamente há 50 anos atrás, quando foi criada a nossa profissão. Nem tão antiga assim, né? 50 anos é uma jovem senhora. Mas, de lá para cá, muita coisa mudou. Então, isso aqui é uma notícia de um carro que pegou fogo, tinha as lojas Mapping, que provavelmente nem é da idade da época, muita gente aqui sequer já ouviu falar sobre essas lojas. Vendiam televisores portáteis. Muita coisa mudou nesses 50 anos. Eu vim falar aqui também um pouquinho sobre como anda o comportamento de mercado, porque isso reflete diretamente da nossa profissão, nas nossas profissões. Então, alguém aqui sabe o que é a curva de Bell, ou curva Bell, Bell Curve? A Bell Curve ela é aplicada e ela é utilizada em tudo que a gente faz. E é com base nela, com base em dados estatísticos, que, por exemplo, a cadeira que vocês estão sentados hoje, agora, nesse evento, ela foi projetada. Então, se a gente observar, a gente vê aqui, um pouquinho trêmula a mão, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, que a gente tem uma parte mais para a lateral e aqui no meio uma curva, que é a média, que a gente sabe e conhece como média. Então, como eu falei para vocês, a Bell Curve, a curva Bell, ela existe justamente para mostrar e desenvolver tudo que a gente faz na nossa vida. Então, por exemplo, isso é utilizado para a gente ver o tamanho médio das mulheres e dos homens. Então, existem algumas mulheres com 1,45, existem algumas mulheres com 1,70, mas, na média, nós temos mulheres com 1,61 m. A mesma coisa os homens. Nós temos homens com 1,55 m, temos homens com 1,95 m, mas a média é de 1,74 m. E, com base nisso, com base nessas informações, é que a gente tem os estudos de ergonomia, tem os estudos, tem o desenvolvimento dos assentos de aeronave. Quer ver um outro exemplo? Qual que é a temperatura típica no quarto no inverno? Algumas pessoas deixam 27 graus, algumas pessoas deixam 12 graus, mas, na média, a temperatura média maior é de 20 graus. Então, a Bell Curve ela serve para isso. Na década em que foi, um pouquinho antes, né, da década que foi descoberta a nossa profissão, a gente tinha a média
e alguns pequenos grupos isolados, como os surfistas, os motoqueiros, os skinheads, mas isso não era a média. Então, quando a quiropraxia ela foi desenvolvida nos Estados Unidos, a quiropraxia era uma profissão, ela ainda é hoje lá uma profissão. Ela foi descoberta a partir de um ajuste que um cara chamado Daniel David Palmer, que era um naturoterapeuta, apicultor, fez um ajuste, uma manipulação na coluna de um zelador que tinha uma deficiência auditiva. E, ao fazer esse ajuste, aos poucos, ele recuperou a audição. A partir desse feito, ele começou a aplicar esse conceito, essa técnica, esse recurso, em vários pacientes. E isso foi fazendo com que a quiropraxia fosse crescendo, tendo excelentes resultados, e eles divulgavam isso dentro de estádios, para a grande massa. Já a fisioterapia, que é a nossa profissão, é a minha profissão, ela começou pequena, ela começou pela necessidade. Ela começou com um grupo de mulheres por causa do surto da polio. Foram recrutadas mulheres para serem auxiliares do médico. Então, tem muita coisa que acontece hoje em dia ainda, tipo médico prescrever a conduta fisioterapêutica, que existe essa memória desde lá do passado, e às vezes a gente não sabe como que isso acontece. Então, a gente saber de onde a gente veio é importante para a gente saber para onde a gente vai. Então, a fisioterapia começou dessa forma, com um grupo de mulheres, auxiliando os médicos, primeiro no surto da polio, e depois na Primeira Grande Guerra Mundial, e depois na Segunda Grande Guerra Mundial. A partir daí, a fisioterapia foi se desenvolvendo, foi ganhando maturidade, foi se expandindo pouco a pouco, até a gente chegar nos dias atuais, e ela ser essa grandiosidade que é no mundo todo. A fisioterapia é presente no mundo todo. E ela é reconhecida por seus feitos no mundo todo. Bom, e a gente vem com a evolução. Em 1970, na década de 70 a 80, a distribuição do comportamento ele começou a achatar. Então, as palavras direcionadas ao que trabalha com marketing, isso é muito utilizado no marketing, as palavras utilizadas, não são mais direcionadas, ou não tinham tanto efeito assim para as grandes massas. Começaram a aparecer os intelectuais, os nerds, os skatistas, os emos, também não deve ser da época de vocês isso, pequenos grupos. E já agora, a partir de 2010, nós temos essa curva cada vez mais achatada, com pequenas tribos. E quando a gente fala em fisioterapia, eu traço um paralelo com isso. A fisioterapia, a fisioterapia tradicional, convencional, ela é a grande massa. Mas hoje, a grande massa, o que é padrão, ela não atende mais ao comportamento da sociedade. A gente precisa se identificar com o que são chamados de tribos. Então, a minha tribo é a quiropraxia. E aí, isso eu vim trazendo, por quê? Porque o que o mercado requer hoje? O mercado de trabalho, o mercado não só da profissão, do emprego, mas o mercado dos nossos clientes, os nossos pacientes que consomem os nossos serviços. Então, muita coisa tem mudado.
Então, o que o mercado requer hoje? Essa é uma notícia da revista Exame, enfim. Google, Apple, Netflix, grandes empresas dessa forma, já não é que eles não é que eles dispensam o uso do diploma, não, o diploma ele ainda é importante. Só que muito mais do que o diploma, as habilidades desse profissional é que contam. Então, e isso é o que o mercado hoje tem exigido. Profissionais cada vez mais habilidosos. E o mercado concorre dessa forma. Quanto mais habilidade eu tiver para aquele meu cliente, eu vou ser melhor. Então, a quiropraxia, ela já não se justifica mais como uma profissão. A quiropraxia, ela entra da mesma forma. Vocês vão ter o nosso colega aqui falando sobre a osteopatia, terapia manual, outros profissionais também falando sobre as diversas especialidades. Mas a quiropraxia, ela é mais uma das ferramentas, aquela nossa caixinha de ferramenta que a gente tem dentro da fisioterapia, é mais uma. Por isso que ela é especialidade. É mais uma ferramenta que eu tenho dentro da fisioterapia ortopédica, é mais uma ferramenta que eu tenho à disposição. Então, quando o presidente do COFITO, na época, em 23 de maio de 2001, Dr. Rui Galard de Menezes, reconheceu a quiropraxia como especialidade do fisioterapeuta. Gente, 2001, talvez aqui, eu não sei, algumas pessoas nem tenham nascido, mas 2001, não, acho que todo mundo nasceu, fazendo as contas agora aqui, acho que todo mundo nasceu. É que eu vejo, às vezes, no cadastro, né, de paciente, tem os pacientes, assim, 95, nascido em 1995, pô, 1995, e a pessoa já tem 20 e poucos anos de idade, né? Bom, em 2001, 18 anos atrás, mais de 18 anos, essa gestão, esse grupo, teve essa visão. Isso daí, com certeza, e reconheceu, não só a quiropraxia, como a osteopatia também, reconheceu como especialidade, como parte do arsenal do fisioterapeuta. Foi uma atitude disruptiva, com toda certeza. Vocês sabem o que é disruptivo? Se vocês pensarem, eu tenho a sorte de ter uma genética japonesa, então ninguém sabe a minha idade. Mas, na época que eu estava na faculdade, eu estou vendo 2 colegas ali, da época de faculdade, a gente andava com um guia de ruas no carro. Muita gente aqui talvez nem deva saber o que é isso. Guia de ruas. Não tinha Waze, não tinha Google Maps. Quando eu me formei, em 2000, o celular era raridade, assim, não era tão... Hoje, todo mundo tem um celular. Hoje, todo mundo pode ser um pouco artista, porque qualquer pessoa pode ter o seu canal no YouTube. Os artistas não dependem de gravadoras, de televisão, de rádio para promover a sua música, ela pode ficar lá no Spotify. Você pode, não precisa ir na locadora para assistir um filme, ou pagar uma TV por assinatura para assistir uma minissérie, o Netflix te faz isso. Vocês estão vendo a facilidade que vocês têm, o que nós temos hoje em dia, de tudo isso, que é hoje, que é muito atual, que foi disruptivo, de alguns poucos anos para cá. Uber, esses dias estava assistindo a TV, e o sonho da menina é ter um motorista particular, o Uber te permite isso, ter um motorista particular. Nubank é banco digital.
Você não tem que pagar a tarifa. Eu pago, porque eu mantenho ainda uma conta, pago R$ 69,00 de tarifa. Isso por ano dá dá mais de R$ 700. Se eu multiplicar isso por 5 anos, né? Então, muita coisa mudou. Eu estou dizendo isso do mercado, o mercado mudou, a forma como você consome mudou, então, os seus pacientes, os seus clientes mudaram a forma como eles consomem também, porque hoje, esse pessoal que foi disruptivo, pensou fora da caixa. E não só, agora eu vou falar as coisas que interessam para vocês, não só o mercado mudou, como tecnicamente as explicações, a justificativa do porquê a quiropraxia funciona, elas mudaram também. Antigamente, e essa é a principal entidade clínica trabalhada pela quiropraxia, que é a subluxação. Ainda hoje se é falado isso, mas hoje já é. Hoje a quiropraxia americana, que defende a profissão, ela ainda fala isso, mas isso é ultrapassado. Desse tal complexo de subluxação. Então, o que é, nesse conceito antigo, a subluxação? Porque isso evoluiu, certo? A subluxação é quando a gente não é uma luxação, que a gente tem uma perda total do contato articular, mas também ela não está a articulação não está no local correto. Ela está num posicionamento inadequado, ou, sei lá, alterado. E nessa visão antiga, a subluxação comprimia o nervo, e essa compressão nervosa provocava uma série de disfunções, para víscera, para músculo, para tudo. Hoje nós sabemos que não é isso, porque compressão do nervo, vocês estão sentados aí, vocês estão tendo compressão no nervo, e nem por isso vocês não estão conseguindo respirar direito, estão desenvolvendo problema no estômago, não. Não é isso. E quando a gente faz a quiropraxia, não é voltar para o lugar, porque a gente não volta nada para o lugar. Mexe 0,5 milímetros, mas volta. Se não fizer exercício, se não fizer fortalecer, se não alongar, volta. Tudo que a gente faz é neurofisiológico. Quantos sentidos nós temos? Quais são os sentidos? Visão, olfato. Levanta a mão, pessoal. Quantos sentidos nós temos? Posso ser disruptiva com vocês? Quais são os sentidos que vocês conhecem? Visão, olfato, gustação, audição e tato, certo? E se eu falar para vocês que nós temos um sexto sentido e que isso não é só das mulheres. Porque mulher tem o sexto sentido, mas homem tem também. Alguns, nem tanto. Sexto sentido é a propriocepção. Vamos lá. Vocês querem ver? É rápido. Vou pegar o meu dedo, vou colocar aqui atrás, certo? Eu não estou vendo o meu dedo, eu não estou ouvindo o meu dedo, eu não estou gustando o meu dedo, eu não estou cheirando o meu dedo, eu não estou tocando o meu dedo, só que, mesmo assim, eu sei aonde o meu dedo está. Graças a Deus. A propriocepção é ou não é um sentido? E a propriocepção é uma percepção inconsciente do movimento e orientação espacial vindo de um estímulo de dentro do corpo. A propriocepção pode ser o sentido mais importante. Por quê? Porque a propriocepção, ela cria uma plataforma
para todas as outras, para todos os outros sentidos. E a propriocepção, ela sempre começa com mecanorreceptores. Bom, nós temos os mecanorreceptores, eu vou explicar o porquê que a quiropraxia funciona, ou parte dela. Nós temos mecanorreceptores no ânulo do disco, na cápsula facetária, nos ligamentos. Todos esses estudos que foram feitos em ligamentos foram feitos em homens, em humanos, no fuso muscular. Então, você está se movimentando, ou você está sentado, ou você está fazendo uma selfie. E essa coleção de informação dos seus mecanorreceptores que estão no ânulo do disco, nos seus ligamentos, na cápsula facetária, no músculo, toda a coleção dessa informação, desses mecanorreceptores, eles entram aqui, no corno posterior, vão até a 7ª camada da medula, de lá fazem uma sinapse com outro neurônio, e esse neurônio, esse nervo, manda uma informação para o cerebelo. Nós temos a maior quantidade de cerebelo, ou de neurônios, dentro do cerebelo, do que em qualquer outra parte do nosso corpo. Eu ia fazer uma brincadeira de loira, mas não. Acho que não cabe aqui. Nós temos a maior quantidade de neurônios no cerebelo do que espalhado no corpo todo. Dependendo do estímulo que eu tiver, esse cerebelo, o nosso cérebro, ele é hierárquico. Essa quantidade de informação, ela ascende para o tálamo, e do tálamo para o córtex. Então, foram feitos alguns estudos com ajuste à manipulação quiropráxica, em que a gente faz a preparação da manipulação. Então, por exemplo, se eu fizer um ajuste na coluna cervical, em C2, C3, ao eu preparar a manipulação, o que eu tenho? Eu tenho um contato com a pele, do meu dedo em contato com a pele. Eu tenho um movimento de compressão e de estiramento na minha cápsula articular. Uma ação de contração, então, uma ação do fuso neuromuscular. Meus ligamentos estão sendo estirados e comprimidos? Sim. Essa informação toda da preparação do movimento, da preparação do ajuste, ele ascende até o tálamo. Mas é somente com um movimento rápido, curto e rápido, que é o movimento do ajuste da quiropraxia, da manipulação de alta velocidade e baixa amplitude, que eu ascendo para o córtex. Então, quando eu faço uma manipulação de alta velocidade e baixa amplitude, quando eu faço uma manipulação da quiropraxia, talvez, a única forma que eu tenha para atingir uma resposta cortical. E do córtex ascende para o hipotálamo. Quando eu tenho esse estímulo cortical que eu faço com o ajuste da quiropraxia, eu tenho a inibição do mesmo neurônio que sai da 7ª camada da medula, inibindo o gânglio da cadeia simpática, que se estiver inibindo não, deixa eu corrigir, perdão, modulando o gânglio da cadeia simpática. Se eu tiver em excesso, eu posso ter alteração no meu sistema imunológico, nos vasos sanguíneos, na víscera, posso ter degeneração do ânulo discal, posso ter alteração nas fibras intrafusais, levando a tensão e encurtamento muscular. Então, a quiropraxia, quando eu faço a modulação desse estímulo para o gânglio da cadeia simpática, eu não estou interferindo só no disco, só no músculo. Eu estou interferindo, sim, muito no sistema imunológico. E quando a gente mexe no nervo, a gente mexe também no sistema imunológico. Vou dar uma informação para vocês. Até
não vou lembrar agora, que minha memória não está me ajudando muito. Até alguns anos atrás, os medicamentos mais vendidos eram medicamentos para dor. Então, o que vocês podem concluir disso? Que muita gente tinha dor. Muita gente tem dor, por isso compra remédio, por isso consome, e se consome, vende mais, certo? De 2015 para cá, nos Estados Unidos, esses são dados americanos, a medicação mais comercializada são medicações para doenças autoimunes. Então, vou falar para vocês, quem trabalhar com doença autoimune vai ter um mercado muito grande. A quiropraxia ajuda na modulação do gânglio da cadeia simpática, que tem relação com o sistema imunológico. Só que não é simples assim. A gente vê muita gente fazendo manipulação, certo? Estrala tudo e vai, e todas as articulações, e de tudo quanto é forma. A gente vê isso na internet, vê o professor na academia fazendo isso, vê o colega do trabalho que uma vez recebeu isso daí, achou legal e fez uma manipulação no colega do trabalho. Vocês já viram isso, né? Muita gente faz a manipulação. Só que a manipulação esse é um dado só. A manipulação da coluna cervical pode estar associada com o aumento ou diminuição da função cerebral, dependendo do lado da manipulação e a hemisfericidade cortical do paciente. Então, dependendo do lado que eu fizer o meu ajuste, eu não ajusto os dois lados. Eu fazia isso antes, agora não faço mais. Eu não ajusto os dois lados mais. Porque um lado eu posso melhorar esse cérebro, mas se eu manipular do lado errado que eu não avaliei, eu posso piorar muito a condição desse paciente. Por isso que a gente vê tanta gente que melhora muito com a quiropraxia, em uma sessão, nossa, uma sessão fiquei ótima. E tem muita gente que fala, nossa, eu fui no fisioterapeuta, especialista em quiropraxia, e fiz um ajuste, saí de lá pior. Já viram isso acontecer? Então, isso daqui é o que dá suporte a essa sentença. Então, quando a gente faz a quiropraxia, quando a gente aplica essa especialidade, eu recomendo que a gente siga esse pensamento de Steve Jobs. Seja criterioso com a qualidade. Algumas pessoas não estão acostumadas com o ambiente onde a excelência é esperada. Avaliem, identifiquem se esse paciente tem hemisfericidade ou não. E selecionem muito bem qual o movimento que você vai aplicar, em qual lado que você vai fazer e qual que é o teu propósito quando você faz uma manipulação, um ajuste quiroprático. Pessoal, eu gostaria de agradecer a todos. Vou aproveitar a oportunidade aqui, já que eu tenho mais 1 minuto e meio, para parabenizar a organização do evento, pela recepção, por me permitir encontrar amigos, por sempre me receberem aqui na nossa casa, no Crefito, que não é fisicamente hoje a casa do Crefito, mas é como se fosse, por sempre me receberem tão bem, e por me permitir ser um instrumento de passar esse conhecimento, que abençoada que eu sou, tenho passado esse conhecimento que vocês têm agora em alguns países fora do Brasil. Pessoal, muito obrigada por vocês estarem aqui num domingo pós-feriado, às 8 da manhã, para fazerem aqui parte desse grupo seleto que faz a diferença. Muito obrigada.